trabalhando. E está vendo um mover agora de um transbordar. Está brotando debaixo desse assoalho, brotando água. Você que tem dom de visão, você pode ver. Borbulha ali, vai borbulhando e está brotando água. O Espírito Santo de Deus está fazendo algo tão grande, tão tremendo, que nós não entendemos. Mas não precisamos entender. Sabemos que Ele está fazendo isso porque Ele quer nos visitar de uma forma diferenciada, de forma que nós não sabemos. Já vi muitas vezes criar água e vir muitas águas, agora eu vejo brotar, borbulhando em cada canto e saindo água, e a água começa a derramar, começa a espalhar. Aproveita tudo que o Espírito Santo tem para nós. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Ele está aqui. E não precisa de eu falar, você está sentindo. Ele está fazendo cura física e cura espiritual. E Ele passeia no nosso meio. De várias formas. No Salmo 18, nós vamos ver desliga. Obrigada. Davi, que amava a Deus. Davi era fascinado por Deus. Ele teve uma experiência com Deus. E a partir daquele tempo, daquele momento, que ele estava na presença de Deus, a confiança dele era tão grande, que no dia que ele estava num perigo muito grande dentro de uma caverna, e os seus inimigos, que era o maior inimigo dele, o rei Saul, e os outros inimigos, não tinha lugar para Davi ficar naquela cidade. E naquele dia, que ele estava nessa caverna, preste a morrer, porque não tinha saído dessa caverna, e entrou, então, o rei, com todos os soldados. E ele fez esse salmo. Eu amo o Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha cidadela e meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu refúgio e o meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu baluarte, e eu invoco o nome do Senhor, que é digno de ser adorado, e eu serei salvo dos meus. Quando eu vou ser salvo dos meus inimigos? Quando eu adorar o Senhor, quando invocar a tua presença, entrar na presença dEle, e olhar cara a cara, contemplar na beleza da sua santidade, adorá-lo com intimidade, então eu serei salvo de todos os meus inimigos. Podeis assentar. E é isso que nós temos falado todo este tempo que nós estamos aqui. Esse mesmo Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, ele fez duas coisas importantes para ter certeza de que a presença de Deus permanecesse em Jerusalém. Duas coisas importantes ele fez. Primeira, ele preparou um lugar para a presença de Deus. Depois, ele construiu um tabernáculo sem paredes,
sem véu, criou ali um trono, para que Deus sentisse prazer de assentar naquele trono e permanecer naquele santuário humilde. Vocês escutaram o que eu falei? Ele ali, ele tinha tanta fome, tanta sede de Deus. E ele saiu dos princípios. Porque Deus falou para Moisés fazer um tabernáculo. Aquele tabernáculo tinha que ter uma cortina. Aquele tabernáculo tinha que ter muitas coisas para que pudesse oferecer a Deus adoração. Ninguém podia entrar além daquele véu para adorar o Senhor. Mas o fogo que queimava no coração de Davi fez com que ele tivesse tanta pressa de adorar a Deus, que ele não esperou fazer aquele tabernáculo com cortinas, com isso e aquilo. Ele fez um tabernáculo sem parede, sem cortina, trouxe a arca do Senhor, colocou ali e formou os adoradores para adorar o Senhor, todo o tempo, 24 horas. E os adoradores ficavam ali. Ele preparou aqueles adoradores. Ele preparou os instrumentos. E ele disse, vão tocar para Deus. Fez turno. Eu acredito que era de 6 e 6 horas, não sei, aqui na Bíblia não fala, mas fez turno. E adoravam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Davi queria saber se realmente a presença de Deus ia ficar ali em Jerusalém. Então ele precisava de colocar os adoradores para adorar a Deus. Porque naquela época vinham os inimigos com flechas de fogo para saquear, entrar dentro, acabar com as muralhas, com os portões e entrar para roubar tudo que tinha, os alimentos, roubar o ouro, roubar tudo que eles tinham. Então a segurança que ele tinha era Deus. Mas eu quero agradar a Deus, eu preciso de agradar a Deus, eu não sei como vou fazer, mas então eu vou colocar aqui este lugar, esse tabernáculo, diferente do que Moisés fez, não dá tempo de fazer, mas eu quero fazer e quero colocar as pessoas para te adorar, meu Senhor. Davi era tão fascinado, com um coração tão cheio de amor por Deus, e que nós vemos a história de Davi. Um Davi que nunca perdeu uma batalha. Um Davi que sempre estava desejoso de Deus. E é isso que nós precisamos aprender. Ele queria que Deus tivesse prazer de assentar naquele trono tão humilde. E ele aprendeu um segredo vital. E se você quiser aprender esse segredo vital, você quiser manter esta chama da presença de Deus, da Shekinah de Deus, você não vai conseguir fazer isso com material terreno, com prata, com ouro. Você não vai conseguir manter este fogo com os seus bens, com as suas riquezas. Davi aprendeu isso. Nós só vamos conseguir manter a Shekinah de Deus sobre as nossas vidas. Só vamos manter o fogo do Espírito Santo sobre nós em adoração. Porque a linguagem de Deus é adoração. O Senhor Deus não dorme, Ele não se cansa. Ele está sempre sentado num trono. Ele está olhando todas as coisas porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, quando Ele de manhã, para nós, lá não tem noite, lá não tem manhã, lá não tem hora, os anjos estão adorando. O Senhor passeia, os anjos estão adorando. O Senhor vira para este lado, os anjos estão adorando. O Senhor vira para trás, os anjos estão adorando. O trono de Deus está rodeado de anjos adorando o Senhor. Então a linguagem de Deus, tudo o que Ele sabe é sobre adoração. Vamos hoje, de manhã, os anjos dizendo, santo, 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 santo é o Senhor.
Então ele só sabe essa linguagem. E quando ele olha para a terra, e quando ele começa a visitar a terra, e ele vê um grupo de pessoas adorando, declarando quem ele é, dizendo que ele é santo, que ele é importante, que ele é majestoso, que ele é maravilhoso. Escutando uma voz. Eu acredito que ele chama um bocado de anjos. Aqueles que estão chegados a ele e diz: você está escutando? Aí os anjos de bruça naquela paredão e começam: é verdade, nós estamos escutando um cântico. E este cântico é diferente daqueles crentes. É um cântico da noiva. Nós estamos escutando o cântico da noiva. E o coração do Senhor se alegra quando Ele escuta o povo adorando a Deus, declarando quem Ele é. E aquilo tudo é filtrado e vai chegar nos ouvidos do Senhor, uma noiva cantando um cântico novo. Cântico que somente esta noiva sabe cantar. Não é para qualquer um. Entende? É como diz ali Mateus 25. No Mateus 25 diz o seguinte, quem abriu pode ler para mim rapidinho. Mateus 25, o Senhor estava falando sobre as 10 noivas, as 10. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram e encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas era nécias, era despercebida, sabe? E as outras 5 eram prudentes, prestavam atenção. No entanto, as prudentes, as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Sabe qual é o azeite? Hein? Elas estavam prevenidas. Elas eram adoradoras. A noiva é uma adoradora. Mas tem umas que querem ser noivas, mas estão preocupada com coisas do mundo. E ao tardar o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! E saíram ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e tomaram as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que te vendem e vai comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e as portas se fecharam. Vocês entenderam? Não precisa nem de explicar. Aquelas que estão preparadas, aqueles que estão... Quando eu falo de uma noiva, falando da mulher, do homem, pode ser homem, pode ser velho, pode ser novo, é você noiva. Você noiva. Aquelas que estavam despercebidas, estavam preocupadas com tantas coisas, não perceberam que para elas iam faltar. E o que ia faltar? Aquela unção de intimidade. Essa unção de intimidade, na qual o azeite delas, que é o Espírito Santo de Deus, que nos leva até Jesus e nos apresenta Jesus, nos leva até os pés dele. E ali nós temos esta comunhão, um com o outro, até que tornamos um
só, como diz em João 17, que ele fala para o papai, até que sejamos um, como tu és comigo. Essas noivas prudentes, elas tinham azeite porque estava guardado dentro delas. Elas aprenderam a amar a Deus, elas aprenderam a estar em intimidade, elas conseguiam entrar na recâmara do rei e conversar com ele e amá-lo toda a vida, e amá-lo desesperadamente, e ficar fascinado por ele, como Davi ficou. A partir do momento que você tem essa intimidade com Deus, a partir desse momento que você entra na recâmara do rei e você pode contemplar ele face a face, na beleza da tua santidade, todas as coisas que estavam na sua vida caem por terra. Nada mais tem valor, porque o maior valor é Jesus, é o nosso noivo amado. Mas ali tinha 10 noivos. 10 pessoas, mas só 5 eram noivas. Tinha 10, mas só 5 eram noiva. Diga para o teu vizinho, eram 10 noivas, mas só 5 entraram nas bodas para o casamento. Só 5. Entende? Será que eu sou esta noiva? Ele está procurando esse tipo de pessoas. Pessoas que o amem de todo o coração. Pessoas que o busquem. Pessoas que querem casar de fato e de verdade com o seu filho amado. Jesus disse, papai está procurando. O meu pai está à procura incessantemente de verdadeiros adoradores. Deus escolheu Israel e casou com Israel. Israel deu um filho para Deus. E Deus quer casar este filho, mas Ele quer uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva que ama verdadeiramente, sem mentira e sem hipocrisia, uma noiva que não tem as suas vestes salpicadas de sujeira, uma noiva que tem suas vestes brancas. A propósito, como é que estão as suas vestes? Como é que estão as suas vestes? Será que as suas vestes estão sendo purificadas com linho fino? Ou será que as suas vestes estão sendo tecida de saco de estopa? Como é que estão? Uma interrogação para você perguntar para você mesmo. Os atos de justiça, diz ali Apocalipse 19, as vestes têm que ser brancas, de uma noiva pura. Eu creio, queridos, que você não está aqui por acaso. Você está aprendendo coisas, você está ouvindo coisa que nunca você ouviu. Você está aprendendo com o Espírito Santo de Deus, que está chegando o tempo de nos purificarmos, de nos reservar, ter uma intimidade com reservada. Essa intimidade que nós temos que ter com o Senhor, não é para qualquer um, é só as 5. Entende? Nós precisamos entender que nós estamos no mundo, como eu mostrei ontem. Ele está pendurado, eu não sei com uma linha o que é. E nós estamos dentro desse planeta pequenininho. E muitas vezes nós achamos que somos alguém. Achamos que sabemos tudo. Nós dependemos de tudo
Deus está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. Eu estava viajando quando eu recebi um telefonema, acho que foi da irmã Neiva, dizendo: se lembra da irmã Flávia? É uma irmã que vinha sempre no congresso. Depois passou alguns 2 anos que ela desapareceu, não vinha mais. Mas ela era uma adoradora. E de repente ela ficou muito doente. E ela precisou de fazer quimioterapia. Ela não queria fazer, mas a filha falou: tem que fazer, mãe. Você tem que fazer. E levou ela para o hospital. E lá no hospital, ela falou para a filha: eu estou com vontade de ir no toalete. A filha levou ela no toalete, ficou esperando do lado de fora. Ela abriu o toalete, deu o primeiro passo, foi embora. O Senhor tirou o espírito e levou. Então, queridos, eu creio que ela se alegrou, porque ela foi para um lugar esperado. Já tinha seus 72, 74 anos, mas era uma jovem senhora, muito bonita, ela, conservada. Então, na mesma hora que nós estamos de pé, ela não disse nenhum ai, ela não falou que estava sentindo dor, ela não falou coisa nenhuma. Então nós temos que estar todo o tempo esperando esse encontro com Jesus. Não é para ficar triste, é para se alegrar, porque tudo que nós queremos é encontrar com Ele. Tudo que nós queremos é ver tudo aquilo que Ele falou que ia fazer. Ele está sentado num palácio e nós queremos entrar nesse palácio. Nós queremos estar ali olhando para a face dEle, adorando face a face, buscando a presença dEle e a alegria que vem dentro de nós. Então, o que eu quero dizer para você? Quem é que nós... não chegou nem fazer a quimioterapia. Não queria fazer. A filha, não, tem que fazer, tem que fazer. Não queria fazer. Eu fui chegar no hospital, trocou de roupa, foi lá no toalete. Quando voltou, foi embora. Jesus pegou, sugou o espírito e levou, porque pertence a Ele. Entende, queridos? Então, nós não temos controle de nós mesmos. Nós temos que andar sempre à disposição do Espírito Santo de Deus. E não tem coisa melhor e mais tremenda, e mais maravilhosa, é você andar no controle do Espírito Santo, envolvido com o Espírito Santo. Hoje de manhã eu estava falando, eu quero falar para vocês o que é ter uma experiência de viver, né, com o Espírito Santo, viver com Deus, mas não tem palavras para falar o que é isso. É algo tão lindo, tão maravilhoso, é um negócio que esquenta dentro de nós, é um negócio que pulsa quente dentro de nós, é uma coisa que você vai deitar, você sente uma alegria. Eu começo a falar: Espírito Santo, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu Te amo, Espírito Santo, a minha vida está em Ti, eu não sei quanto tempo que eu vou viver, não sei quando é que você vai me levar, mas se Tu tiver que me levar, me leva quando estiver adorando. A minha filha fala: não quando você estiver pregando lá no congresso, por favor, vai dar um susto. Quando eu estiver adorando, queridos, eu não tenho medo, tudo que eu quero é Jesus. Ele que me dá alegria, Ele que me dá paz, Ele que me dá sustento, Ele me sustenta de pé, Ele me sustenta com saúde, sustenta financeiramente. Ele é tudo para mim, eu me entrego a Ele, eu deixo Ele fazer comigo o que Ele quer. Nós entregamos, fazemos essa entrega para Ele, e Ele então nos experimenta. Então Ele deixa nos passar uma prova, saber se realmente aquilo que nós estamos falando é verdade. E às vezes nos prova, Ele nos prova. E se nós passamos pela prova e pela faculdade do Espírito Santo, a unção vem mais poderosa sobre nós. Nós caminhando agora, subindo o degrau, de 2 em 2. É maravilhosa.
Eu quero entusiasmar cada um de vocês a buscar esse Deus com mais profundidade, com mais intimidade, sem cessar, sem parar. E o Senhor tem nos dado a forma para nós, em adoração, porque nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Quando nós adoramos, nós vamos abrir o caminho. Quando nós adoramos, o Senhor coloca os anjos para trabalhar ao nosso favor. Quando nós adoramos, como diz aqui Davi, os nossos inimigos caem por terra. Por quê? Porque eu amo o Senhor, Ele é minha força. Esse Salmo Davi está falando algo tão tremendo. Ele é minha força, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu rochedo, Ele é meu escudo. E eu invoco o seu nome, que é digno de ser adorado. Eu serei salvo dos meus inimigos. Isso é real. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado isso. O Espírito de Deus é real. Às vezes eu debruço na janela do meu quarto, eu fico olhando, começo a falar. O Espírito Santo, boa noite, um beijo. Dou um beijo para ele e dou um sorriso. Não estou com vontade de sorrir, mas eu vou rir. Obrigado, Espírito Santo. Tem dia que eu não estou com vontade de chorar. Eu já estou cansada. Mas... Bom dia, Espírito Santo. E dou um sorriso para ele. Pronto. Quebrou tudo. Saiu cansado. Aquelas coisas que estavam tentando me trazer tristeza. Aquilo que eu soube que o fulano falou de mim, aquilo nem passa para nada mais. Acabou-se. Ele me enche de paz, me enche de alegria. E eu costumo muito orar de madrugada. Teve uma noite que eu estava orando pela madrugada. Acho que eu orei 1 hora, 2 horas de joelho, naquele meu cantinho, que eu já falei para você, eu tenho um sofá, tenho minha almofada, tenho um lenço ali, e naquele cantinho eu estava orando. E quando eu entro na presença dele, eu não tenho pressa de sair. Aliás, ele esquece, até que a gente está ali. Eu só vejo Deus, eu só quero Ele. Não é porque eu quero, é porque eu vou que vou e de repente Ele me envolve com o seu poder, com a sua unção, me traz um descanso tão grande, meu prazer é estar ali do lado dele. E eu levantei, eu já contei isso daqui, mas vou contar de novo. E eu levantei, eu fui deitar. Botei o relógio para despertar, porque nós estávamos todos os dias fazendo uma oração lá no ministério. Às 6 horas da manhã nós nos reuníamos para adorar e para orar. E como eu moro muito longe, tem que botar o relógio para despertar 15 para as 5 da manhã, para sair 5 horas, para chegar às 6 lá. E aquela noite eu deitei. E quase dormindo, eu senti 2 mãos, eu deito de lado, 2 mãos, com os dedos, fez aquilo em mim, e me balançou levemente. Eu acordei, eu falei, Hélito, ainda não é 5 horas da manhã, agora é 10, agora é ainda 4h30, 3h30. Eu olhei, ele estava dormindo, eu falei, olha, as mãos eram quase o tamanho da mão dele. Eu senti as mãos, a palma das mãos, os dedos. Fez assim comigo. Eu falei, quando eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não sou doida. Me acordou. Vi que não era o Hélito, ele estava dormindo. Eu falei, Espírito Santo, o que é que você quer falar comigo? Ele não falou nada, então eu comecei a orar. Em nome de Jesus. Eu quero te louvar, bendizer o teu nome. Eu coloco todos os meus filhos diante de ti. Falei nome por nome. Diante de ti. Que tu coloque os teus anjos à volta deles, guardando, protegendo, cuidando de todos os males e perigos. Eu vou dormir, porque daqui a pouquinho eu tenho que levantar, mas eu acho que ele queria que eu levantasse para orar. Fui rebelde, não tinha deitado quase aquela hora. Queridos, naquela noite dormi, nós acordamos, fui para o Medade, voltamos. Quando cheguei em casa, quando chegou 5 horas da tarde, nós recebemos um telefonema. Meu filho mais velho tinha tido um AVC.
corremos para lá. E eu falei, Espírito Santo, você me avisou. Eu orei. Não orei talvez como deveria orar, de joelho, mas prostrado aos teus pés. Eu te busco, porque eu tenho certeza que tu estás comigo na minha vida e na minha família. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu filho é perfeito. Não teve nenhuma sequela. Nada. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele é um Deus tão santo, um Deus tão puro. Ele nos avisa. Ele estava, naquela madrugada, ele estava, acho que em Recife, não sei para aquele lado lá, pegando o voo de madrugada para vir. Se tivesse acontecido, talvez, no aeroporto, do voo, ou dentro do avião. Mas Deus, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que nos avisa na hora que nós temos que orar, na hora que nós temos que buscar. Quando está vindo alguma seta do inimigo para atingir um dos nossos. Então vale a pena, queridos, nós temos esse relacionamento, essa intimidade com Deus. E muitas vezes eu falo, Espírito Santo, como é que tu és? Tu és uma pomba, tu és um vento, tu és um poder. E ele disse para mim uma vez, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Ele é real, ele é uma pessoa, por isso por 2 vezes eu consegui detectar as mãos dele, uma vez aqui no meu braço, como eu contei ontem, e essa vez aqui. Ele é uma pessoa, se ele tem mão, ele tem dedos, ele está presente no nosso meio, quando nós estamos adorando o Rei dos Reis, o Rei Jesus. Porque um se alegra, é uma trindade, mas um se alegra com o outro. Se eu adoro Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é a mesma coisa, se alegra porque eu estou adorando. Se eu falo com Deus, ele se alegra porque eles são um só. Estão sempre se alegrando. Queridos, nós somos a obra que o Senhor Jesus fez com perfeição. Ele nos ama e tudo que Ele quer é o seu amor. Ele quer te fazer feliz. E eu acredito que quando você começa uma posição para vir num congresso como esse, para você aprender a adorar. Eu sei que passou por muitas dificuldades para chegar aqui. Tem gente que não tinha dinheiro. Tem gente que estava sem condição, porque tem filho, tem o marido, tem os ministérios, mas largou tudo. Tem até cachorro, né? Largou tudo para chegar até aqui. E quando nós começamos a adorar e levantar as nossas mãos para o Senhor, e quando nós nos entregamos a Ele, Ele manifesta com o seu poder no nosso meio, como nós vimos Ele se manifestar aqui. Não pensa que você chorou só por chorar. Houve cura, cura interior, houve cura física, houve libertação. Ele está aqui, Ele é uma pessoa, Ele está tocando em cada um de nós, Ele é vivo. Ele nos toca. E eu acredito que quando nós começamos a adorar, os anjos de bruxa lá no céu assim, eu imagino assim que deve ter uma muralha assim, eles de bruxa assim, e começa a torcer. Vamos, continua a adoração, continua da adoração, vai continuando, porque a unção vai cair, e os anjos ficam torcendo. Você já viu lá quando tem jogo de futebol, que é aquela torcida assim? Eu imagino que os anjos ficam naquela torcida lá no céu, mais um pouquinho, não pare aí agora, continue, porque a unção vai descer, porque você vai ser abençoada. Quantas vezes você começa a adorar, você joelha, e daqui a pouco você enjoa, você sai, não é? Acho que eu já fiz. Não, fique mais um pouquinho, não pare assim, imediatamente, já está na hora, não, mais um pouquinho, prossiga na adoração, porque aquele momento que você fique mais um pouquinho,
É um momento que o inimigo está tentando tirar você, porque ele está vendo no reino espiritual o Espírito Santo de Deus vir para te tocar. Fique mais um pouco. Ele está trabalhando atrás das cortinas. Talvez você não vê, mas você pode sentir. Ele quer te abençoar. Ele quer te abençoar. Ô moça, tem um fogo que desce assim, desce da tua cabeça, passa pelas costas. Se você, preto e branco, não, outra. Você, junto com o pastor. Você que olhou para trás. Tem um negócio assim que desce de vez em quando, assim, tipo um fogo redondo assim que vem e vai enfiando assim. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Está acontecendo coisas aqui tremendas. Vocês precisam ver. Precisam ver. Tremenda. Não foi em vão, minha amada. Não foi em vão. Deus te trouxe até aqui. E Ele está trocando as suas sandálias por uma sandália de fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai tirar todo o seu cansaço. E o Senhor vai fazer você prosperar no seu ministério. Entende? Em nome de Jesus. E Davi, o rei Davi, apesar de ser rei, apesar de sentar num trono, apesar de ter todos os empregados, cozinheiros, fazia tudo de melhor para ele, até as vestimentas, ele se prostrava diante do rei, dono de toda a terra, e adorava. Ele experimentou este Deus que eu estou falando. Ele experimentou, ele viu a glória de Deus. Mas, aqui em Samuel 14, 16, quando Samuel foi enviado a Jessé, pai de Davi, e ele disse para Davi, para Jessé: Deus me mandou aqui para ungir um dos seus filhos. E Jessé então mandou passar todos os filhos perante o profeta Samuel. E o profeta Samuel disse: nenhum desses que passou não é o escolhido para ser ungido a rei. E perguntou-lhe, perguntou Samuel: acabaram os teus filhos? 16:11. E ele respondeu: ainda falta mais um moço que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Davi estava no campo, escondido por todas as pessoas, não era conhecido por ninguém, mas ali ele era conhecido pelo Deus, dono de toda a terra, porque ele adorava a Deus no campo. Ele ali sozinho, ele buscava a presença de Deus. Eu imagino que ele dormia ali, porque não ia todo dia para casa, ficava ali apacentando as ovelhas, olhava para o céu todos estrelados, e ele começava a fazer poesia para Deus que criou essas estrelas, Deus que criou este céu. E ele começou a ter experiência com Deus, e Deus então tirou ele do curral das ovelhas, porque era um adorador, e sentou ele num trono para adorar. Mas antes de assentar no trono, Deus falou com o profeta Samuel: vai e unge um dos moços do filho de Jessé. Então Samuel mandou chamar, e ele disse: nós não assentaremos à mesa sem que venha Davi. Você está entendendo a importância que Deus dá para um adorador? Eu
Tu acha que eles tinham feito um churrasco? Tinham matado uma novilha. E eles iam comer depois que ungisse o moço. Mas o moço que Deus escolheu para Samuel trazer a unção não estava ali, estava no campo. E por que ia fazer um churrasco e não chamou o filho mais novo? Geralmente é assim. As pessoas não dão muita, como é que se diz? Oportunidade para os adoradores. Adoração não dá ibope para o mundo. Alô? Não dá ibope. Mas dá ibope para Deus. Enquanto você está adorando a Deus, está buscando a presença de Deus, você já imaginou? Você adorando para um público de uma só pessoa? Alô? Adorando para um público de uma só pessoa. Geralmente os levitas vêm para adorar o Senhor, para mostrar a sua voz, o cântico, como é que bate a bateria bonito para as pessoas, em vez de fazer para Deus. E nós buscamos adorar a Deus para este público de uma só pessoa. Aleluia! Porque Ele merece. Aleluias! Assim Davi fazia lá no campo. E Deus agradou de Davi. Deus tirou ele do campo e levou para um palácio. E depois que chamou, mandou chamar e fez ele entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge, pois este é ele, quem eu mandei ungir. E tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi embora para Ramá, para sua casa. E esse ato profético que nós vamos fazer agora, queridos. Nós queremos ungir cada um de vocês. E que o Espírito de Deus possa se apossar de vocês, para ensinar vocês a ser verdadeiros adoradores, numa busca constante, ser fascinado pela glória de Deus, por Deus Todo-Poderoso, buscar o Senhor Jesus, ter fome, ter prazer de estar na presença dEle. Eu quero que você ajoelhe agora e faça uma oração antes da unção. Se não puder ajoelhar, fica de pé, fica sentado, mas se entrega totalmente ao Espírito Santo de Deus. E fala: Senhor, eu preciso desta unção. Eu necessito desta unção. Me unge. Eu quero ser um verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Bota uma música, uma Neiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra, Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército
queremos fazer Ora esse vem, louvor Senhor para agradar o Jesus. teu coração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Sobre a nossa cabeça. Que tudo que formos fazer aqui seja aprovado pelo teu Espírito. Eu clamo pelo poder que é no nome de Jesus. O Espírito Santo manifesta teu poder no nosso meio. Tem pessoas aqui que precisam ser curadas, Jesus. Nós não temos capacidade para curar essas pessoas, mas nós sabemos que tu podes. Na unção que vier sobre eles, tu envolve com a tua unção, com o teu poder, e traga unção de cura, de libertação, de mudança de caráter, transformação. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos. Vamos ser apenas instrumentos, Espírito Santo de Deus. Eu clamo pelo poder que é no nome de Jesus. Este nome que nos garante. Este nome que está acima de todos os nomes. Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te Os levitas, juntamente com os sacerdotes, tocando as trombetas, faça, Senhor. e eles cantavam e diziam: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sucedeu que a casa do Senhor se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de Deus. Oh Deus, faz de novo, Senhor, os nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas com a tua glória, Deus. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhã sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhã sua glória sobre nós. Derrama tua Vamos levantar as nossas vozes e vamos pedir ao Senhor que encha as nossas vidas da glória dele. Que derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo, nos enchendo. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Comece a clamar ao Senhor pela glória dele. A tua vontade, os teus planos, Não vos embriagueis com vinho, poder, está no mas nome enchei-vos do Espírito Santo. de um varão colocou no O manto. Espírito Santo agora não é o privilégio de Este alguns, manto é tão branco. mas ele disse que Sobre os teus derramaria olhos. sobre toda a Recebe carne, agora sobre os aquilo que o Senhor servos, está entregando sobre os em filhos
Santo selado nas nossas vidas. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é seu poder sobre nós. Derrama Espírito Santo sobre nós. Todos juntos vem sobre a tua vida. Tamanho é seu poder. Senhor, está quebrando todas as cadeias do corpo. Eu vou te dar Senhor vai colocar uma em nome de Jesus. Continue adorando. Faz de novo, Senhor, os nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas. Você vai fazer Com tua glória, Deus. a unção do Espírito Santo de Deus vem sobre ti, vai. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. A unção que despedaça todo jugo vem sobre a tua vida. Quebrando todas as amarras, tirando tudo aquilo que você está fazendo. Olha aí, olha aí. Recebe agora essa unção. Você vem com o fogo do Senhor. É o fogo do Espírito Santo. Recebe? Prepara-te. O Senhor te trouxe. Ele tem algo para fazer. Já tem
nossas vozes e vamos pedir ao Senhor que encha as nossas vidas da glória dele. Que ele derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo, nos enchendo. Recebe agora. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Comece a clamar ao Senhor pela glória dele. Coisas novas. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. O Espírito Santo agora não é o privilégio de alguns, mas ele disse que derramaria sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os filhos. E agora nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo selado nas nossas vidas. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sobre nós. Hoje o Senhor está Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é seu poder sobre nós. Derrama despedaça Espírito Santo sobre nós. O tamanho é seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama sobre nós. Ficas de pé. O tamanho é seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos. O tamanho é seu poder sobre nós. O tamanho é seu poder sobre nós. O tamanho é seu poder sobre a unção que despedaça todo o jugo vem sobre a tua vida agora, varão. Recebe esta unção. Recebe esta unção. Recebe esta unção. Você está esperando algo. Você está esperando algo. Uma posição. O Senhor vai entregar em você.
nossas vozes, vamos pedir ao Senhor que encha as nossas vidas da glória dele. Ele derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo. Nos enchendo. É para ti. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Comece a clamar ao Senhor pela glória dele. Oh, Jesus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não é o privilégio de alguns, mas ele disse que derramaria sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os filhos. E agora nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo selado nas nossas vidas. Teu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. São que despedaça todo mundo. Espírito Santo sobre nós. O tamanho é seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama ficas de pé. O tamanho é seu poder é sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos. O tamanho é seu poder é sobre nós. O tamanho é seu poder é sobre nós. O tamanho é seu poder é sobre sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Derrama
nossas vozes, vamos pedir ao Senhor que encha as nossas vidas da glória dele. Ele derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo, nos enchendo. Levante as suas mãos, levante a sua voz, comece a clamar ao Senhor pela glória dele. Oh, Jesus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não é o privilégio de alguns, mas ele disse que derramaria sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os filhos. E agora nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo selado nas nossas vidas. Teu Espírito sobre nós, derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Que tu vai passar Sobre você revelar muitas coisas. derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Amanhecer e sobre nós. Derrama Espírito Santo sobre nós. Você vai ver o que vai acontecer. Ele vai entregar O tamanho é seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama sobre nós. Ficas de pé. O tamanho é seu poder sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos. O tamanho é seu poder sobre nós. O tamanho é seu poder sobre nós. O tamanho é seu poder sobre O Senhor te envolve. O Senhor te envolve com o manto. O Senhor disse, não se preocupe. Eu estou trabalhando ao seu. sobre nós.